povo perante outro, que o defende de outros povos, que o articula com outros povos por relações diplomáticas, comerciais, culturais, etc, etc. Muito bem. O governo mundial vai fazer isso perante quem? Tá certo? Então, é de se prever que essa coisa de extraterrestres daqui a pouco comece a ter, vamos dizer, alguma relevância política. É capaz de você. Muito em breve vocês ouvirão autoridades mundiais começarem a falar. Eu não estou brincando, não. Isso não é uma piada, isso é coisa séria. Estudos a esse respeito já vêm sendo desenvolvidos há 60 anos. Vocês viram que a própria ideia do aquecimento global, do perigo ecológico, isso surgiu de um estudo feito mais de 50 anos atrás. O governo americano e outras entidades juntaram lá um grupo de estudiosos e cientistas para investigar a questão qual seria o substitutivo da guerra, possível substituto da guerra, como fator de unidade social. Ao longo de toda a história humana, o fator mais coesivo que existe, aquilo que mais facilmente junta um povo, é o conflito com outro povo. Né? Então, em uma situação de governo mundial, não há, evidentemente, mais guerra. Só a guerra desaparece e é substituída por operações policiais. Quer dizer, se o governo mundial tem que reprimir um povo que está saindo da linha, no seu entender, isso não é uma guerra, é uma simples operação punitiva. Né? É como o Império Mongol. Nós sabemos que o Império Mongol viveu em guerras, mas ele não chamava de guerras, ele chamava de expedições punitivas. Porque, do ponto de vista do Império Mongol, só havia duas regiões no mundo. E havia o Império Mongol e havia as regiões rebeladas. Isso é todo o resto do mundo. Então, o governo mongol não reconhecia outros governos. Só existiam, ele já era um governo mundial no seu próprio entender. Então, só havia o governo mongol e províncias rebeladas. Então, não havia guerra, evidentemente. É uma expedição policial, ou como eles chamavam, expedição punitiva. Agora nós voltamos à mesma situação. Com o governo mundial, se um povo, por exemplo, se recusa a obedecer às normas do governo mundial, pode fazer, não uma guerra, mas uma operação punitiva. Mas a operação punitiva, ela, longe de poder ser um fator de coesão da sociedade, é um fator divisivo. Tá certo? Então ficamos sem a guerra como um fator de coesão da sociedade. Então, reuniram esses cientistas, né, uns 200 mais ou menos, e eles publicaram um negócio que ficou conhecido como The Iron Mountain Report. Iron Mountain porque é o lugar onde eles se reuniram. Esse escrito circulou anonimamente até que o economista John Kenneth Galbraith, ele confessou que ele era um dos autores. Ele disse, não, eu estive lá, participei da reunião, eu sou um dos autores desse negócio. Não posso dizer o nome dos outros, mas se eles quiserem, eles podem fazer como eu e revelar que participaram disso. A conclusão do Iron Mountain Report é que havia dois possíveis fatores coesivos a que um governo mundial poderia apelar para criar um senso de unidade da população, né? Algo que unificasse toda a população num esforço comum. O primeiro eram os extraterrestres, na hipótese de invasão de marcianos. Quer dizer, se a Terra fosse invadida, naturalmente a humanidade, né, se uniria para combatê-los. Né? Como os extraterrestres não parecem estar com muita pressa de fazer isso, né, de invadir o planeta Terra, então sobrava o plano B. O que era o plano B? Alguma grande catástrofe natural de proporções planetárias. Então o que foi sugerido aí foi exatamente, vamos dizer, uma crise ecológica. Uma crise que não tem manifestações concretas. Crise que até hoje, ela é mais uma previsão do que uma realidade. Você tem crises ecológicas localizadas, como, por exemplo, teve o negócio de Chernobyl, tá? Mas acontece que crises ecológicas localizadas existem desde que o planeta apareceu. Por exemplo, o deserto do Saara não é um deserto natural, ele surgiu de uma catástrofe ecológica. Ali, antigamente, havia floresta ali e sumiu tudo. Então, essas crises ecológicas existem desde que o mundo é mundo. E essa história de que é a indústria, a tecnologia que está criando, fala, olha, isso é apenas uma hipótese que jamais foi provada. Né? Ao contrário, você vê que a tecnologia ela pode criar crises ecológicas
locais, como criou em Chernobyl, ou, por exemplo, em Pequim, Beijing, onde a poluição é absolutamente irrespirável, ninguém pode sair de casa. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia é responsável por novas modalidades de integração do homem na natureza que são um sucesso espetacular. Quer dizer, quando você anda aqui pelo interior dos Estados Unidos, né, onde você tem vamos dizer, uma forma de vida que não é mais urbana, mas também não é rural, né? O nosso sociólogo Gilberto Freire chamava de civilização rurbana, né, que era meio rural, meio urbana. Você vê que isso é um sucesso ecológico absolutamente espetacular. São formas de existência social onde você tem todos os confortos da tecnologia e, ao mesmo tempo, a natureza está respeitada. Né? Isso tudo é fruto da própria tecnologia. Então, é difícil você dizer se a tecnologia é um fator de crise ecológica ou um fator que nos defende de crise ecológica. Né? Essa ideia da tecnologia como sendo uma coisa eminentemente destrutiva é mais uma figura de linguagem do que qualquer outra coisa. Então, o que nós temos aí, vamos dizer, é a medida mais revolucionária de todos os tempos, que é a implantação de um governo mundial, que vai não apenas centralizar o poder em escala planetária, mas vai mudar a própria natureza do fenômeno chamado Estado. E isso tudo está para acontecer baseado num relatório que foi todo montado por meio de fraude. Evidentemente, esse é um fenômeno esquisitíssimo, isso nunca aconteceu na história humana, e é exatamente o que nós estamos vivendo. Aquela conferência do Lord Monckton adquire nesse contexto onde é uma importância extraordinária. Eu sugiro que vocês ouçam aquilo de novo. Ao mesmo tempo, o caráter farsesco dessa coisa ainda é reforçado, vamos dizer, pela circunstância social que está acontecendo, onde ali as prostitutas dinamarquesas estão oferecendo sexo grátis aos participantes da conferência de Copenhague. Né? Inclusive o seu Obama, aproveitando que está lá distante da dona Michelle, ele pode se prevalecer dessa oferta que foi feita pela Sindicato Dinamarquês das Trabalhadoras do Sexo. São 79 prostitutas, onde você mostra o crachá da Conferência da Mudança Climática e você dispõe dos serviços eróticos gratuitos. Aquelas senhoritas muito bonitas, adoráveis, estão lá, então, à disposição desta elite científica, né, internacional que vai salvar o planeta. Não é um negócio fantástico? Não. Agora, aqui o Halley Barbosa me escreve, aqui ontem a Rede Globo, que lidera o alarmismo e todas as táticas de esquerda no nosso país, mostrou no Fantástico porque o CO2 é o grande vilão do pretenso aquecimento global. Por meio de uma repórter e painéis gráficos, ela dizia: veja esse gráfico da variação da temperatura através dos tempos. Agora veja esse outro do aquecimento do planeta durante blá, 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 blá. Quando sobrepomos um gráfico ao outro, vemos que eles são praticamente iguais, o que quer dizer que a Terra está aquecendo mesmo. E que foi no período da Revolução Industrial que isso começou. Esse gráfico é arquiconhecido, porque quem colocou o gráfico em circulação foi o Al Gore, quando ele lançou o livro dele, a famosa Verdade Inconveniente, que é o título invertido, porque você já viu uma verdade inconveniente, né, ser publicada em toda a mídia mundial, aparecer na televisão, todo o pessoal do showbiz, está todo mundo agora anunciando uma verdade inconveniente. Você já viu uma coisa dessa? Quer dizer, essa é a própria inversão, essa é a coisa mais conveniente de todos os tempos. Esse pessoal em Copenhague, eles estão, vamos dizer, lançando na conta dos países, na conta de débito dos países, a maior nota fiscal de todos os tempos. E são vários trilhões de dólares que vão ter que ser
coletado. Quer dizer, por que nós temos que pagar esses trilhões de dólares? Sabe por quê? Porque aquela meia dúzia de vigaristas da Universidade de East Anglia, que é esse Dr. Philip Jones, Keith Briefer, Michael Mann e outros,